Começou. Isso. Olá, pessoal. Vamos começar agora mais uma maratona Gestante Bebê. Estamos hoje no terceiro dia. Hoje falando a respeito de esterogestação com a doutora Luciana Herrero, pediatra, que vai estar entrando aqui um pouquinho através do Portal AME, do Instagram do Portal AME. Lembrando que eu sou pediatra. Olá, Renata. Boa tarde, eu sou pediatra. Meu nome é Camila Cury. Trabalho também em sala de parto, puericultura, e esse tema é muito importante para mim. E no meu dia a dia tento cada vez mais passar essa ideia para frente da esterogestação, o pessoal conhecer e botar em prática. Então a Luciana hoje vai explicar para a gente um pouquinho mais o tanto que é interessante essa ideia da esterogestação. Cadê você, Luciana? Ela deve estar tentando entrar. Gente, pessoal que é acadêmico, que está aqui vendo a live nesse momento, e quiser banco de horas aí para botar no currículo, pode ir lá no Portal AME, tá? No site do Portal AME, portalame.com.br, e pegar todas as lives que vão estar gravadas lá, tá bom? Dessas 2 semanas da maratona. Tô por aqui aguardando a Luciana, que vai estar entrando pelo portal. Luciana, como é que tá aí? Aí, entrou, muito bem. Agora ela conseguiu. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu assinar para ela. Aí, ela agora vai entrar para conversar com a gente. Alguns segundos, é rapidinho. Doutora Luciana Herrero. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Tudo jóia, bom, Camila? Tá graças a Deus. conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem. Ah, Perfeito. que bom. Que bom, gente. Boa tarde. Tá gravando, Camila? Estão pedindo aí pra gente gravar? Tá sendo gravado, né? Tá sendo gravado, tá sim. Tá gravadinho. É um prazer estar aqui com vocês. Esse momento da gente conversar um pouquinho, aproveitando essa quarentena, para a gente buscar conhecimento, para a gente poder sair da neurose e buscar formas da gente aprender, se desenvolver. É uma delícia, é um prazer estar aqui com você. Muito bom, obrigada. A gente tem muito para aprender desse tema assim tão interessante, né? E muita gente desconhece. E assim como eu sei que é aquela luta diária nos consultórios para poder explicar para as mães e fazer prática da esterogestação. Então é isso que a gente vai discutir agora nessa mais ou menos uma horinha para a gente falar sobre isso. Eu sei que daria para passar mais tempo, mas a gente vai tentar passar o que é fundamental aí para o pessoal ter conhecimento e começar a ter uma visão com mais carinho dessa situação aí da esterogestação. Opa! Vamos começar então, doutora. Você se apresentou, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, É, onde... Fala um pouquinho de você. bom, meu nome é doutora Luciana Herrero, eu sou médica pediatra também, só que diferente da maioria dos pediatras que montam clínica e continuam em consultório, eu optei por me especializar em educação e saúde e hoje eu trabalho exclusivamente com educação e formação de famílias e de profissionais. Então, hoje eu sou consultora internacional em aleitamento materno, tenho meu título, vai fazer 13 anos, eu sou expert em comportamento de bebês e a minha grande paixão é escrever livros. Então, eu já tenho 3 livros publicados, eu vou mostrar, que são esses 3 que estão aqui atrás de mim, para vocês. E tenho meu canal no YouTube também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais é a doutora Luciana Herrero. E estou sempre estudando, porque eu acho que a gente, como pediatra, né, Camila, a gente nunca pode sentar em cima dos nomes e dos diplomas. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, porque o conhecimento ele é amplo e a gente tem que ter humildade para saber que carteirinha para mim.
porque para sempre eu vou ser estudante. Sim, sim, isso mesmo. Então é isso aí, Luciana. Agora vamos falar, então, introduzir o que é a esterogestação. Fala aí pra gente, para ficar mais, assim, mais claro o que é isso. Bom, o nome pode parecer estranho, né? Esterogestação, gestação fora do útero. É isso que literalmente o nome quer dizer. Esterogestação é a fase, a grande crise que o bebê tem nos primeiros meses de vida. Quando eu falo de crise, é que muitas pessoas nem se percebem que quando o bebê nasce, ele não é assim, ele não está super adaptado. Muito pelo contrário. Ao bebê sair do útero e chegar aqui na Terra nos primeiros 3 meses, e algumas pessoas chegam alguns bebês, inclusive, chegam a ser até um pouquinho mais, pode chegar até 6 meses. Então, essa estrogestação não tem um prazo para terminar. Ela é uma fase de adaptação entre o bebê com tudo que ele conhecia intraútero a tudo que está diferente aqui fora do útero. Então, esse bebê, ele sofre muito e as mães às vezes acham que o problema é o leite e simplifica falando que é fome. E elas não entendem que, na verdade, é uma grande crise física, emocional, né? E esse bebê tá vivendo. Então, a gente tem que falar um pouquinho dessa crise para a gente entender o que é normal. Porque hoje em dia as pessoas não entendem mais um comportamento do bebê. Elas sempre associam ou que ele está com fome ou ele está com dor. E, na verdade, muitas vezes essa crise é só uma crise adaptativa mesmo. E a gente tem que ter muita paciência para aguentar, e tem algumas soluções que a gente vai dar hoje aqui conversando, algumas dicas, não soluções porque o tempo é a solução, mas a gente vai dar dicas de sobrevivência nessa fase desafiadora. Sim, eu costumo falar para as mães, assim, aquele momento em que parece que você está mudando de um planeta para o outro, né? No É nascimento. exatamente. Então tem que ter um momento de adaptação. E aquela perca do vínculo, que é aquela coisa muito física, que é o cordão, que são as paredes do útero e tudo aquilo que está ali muito próximo, de repente ele está completamente solto e ele tem que se adaptar àquilo. As mães às vezes não conseguem compreender essa situação, né? É como se pegasse no sua rotina ali bem delimitado, uma coisa completamente única, e passa para um universo muito diferente, muito diferente. É verdade. Eu costumo falar, parecida com você, não de outro planeta, eu costumo falar que é o seguinte: de repente todo mundo estava lá na pousada do Rio Quente, lá nas termas, all inclusive, comendo, bebendo, dormindo, relaxando, sem pagar nada, tudo com tranquilidade, e de repente a gente tem que voltar aqui para nossa rotina e trabalhar 12 horas, e ter conta para pagar, e ter crise fora, e ter noticiário, enfim. É muita diferença. O mundo intrauterino, ele tem suas características, e é muito importante a gente relembrar. É importante a gente relembrar desse mundo, porque às vezes as pessoas esquecem. Então, inclusive, a gente já vai falar quais são as diferenças do mundo intrauterino para o mundo extrauterino, mas é importante a gente falar também que quando os bebês nascem, né? Aliás, muito antes, né? Os antropólogos, eles falam que a gestação do ser humano deveria durar 1 ano e não 9 meses. Ela dura 9 meses por uma questão da cabeça não passar pelo quadril. E na época das cavernas não existia cesariana. Então a natureza teve que se adaptar, encurtar o tempo de gestação, tá? Para que fosse compatível com a passagem, né? Pelo quadril. Só que essa criança, quando ela nasce prematura, mesmo que seja de 41 semanas, 42 semanas. Tem vários órgãos, né? A gente, como pediatra, né, Camila? Tudo a gente fala, emagrecimento, falta de emagrecimento. Mas tem vários órgãos que ainda faltam acabar de amadurecer. E um desses órgãos é o próprio cérebro. Então, essa criança, ela tem maturidade gastrointestinal, por isso que ela golfa muito. Ela tem maturidade no trato intestinal, então não tem um ritmo ainda regular. Ela tem maturidade em várias coisas. Mas, emocionalmente, ela também tem uma imaturidade. Tem alguns autores que falam que, na verdade, nós humanos somos marsupiais. Esse termo marsupiais são de todos os bichinhos, né? Toda a natureza, quando um bebê nasce, são aqueles que têm a bolsa. Então, o canguru é um ser marsupial. Para finalizar o processo de
digamos assim, formação do indivíduo para o meio extra, né? Exatamente. Só que a gente é marsupial, o ser humano é marsupial. O bebê ele tem essa crise de gestação extraútero, só que as pessoas não sabem, não se tocam que isso é uma realidade, então elas estranham quando o bebê tem a necessidade de muito de ficar no toque, de ficar no colo, de ficar na mama. Ela acha que é mãe, ela acha que é Pele birrento, a ela acha pele, pele a pele. ele tem a necessidade do pele a pele. Então, nós, seres humanos, somos marsupiais. Só que a gente não tem bolsa. Então, a gente tem que dar os nossos braços, tem que dar a nossa mama. Então, por isso que os primeiros meses de amamentação não tem rotina, não tem horário, o bebê chora muito, ele se consola por todos os motivos, na pele, na mama. E isso as mães entram numa crise, porque ela, na cabeça dela, é que o bebê fosse mamar e dormir, mamar e dormir. Então, e muitas vezes não tem esse intervalo de descanso. O bebê quer ficar nessa pele, nesse colo, às vezes por dias, às vezes 24 horas. Então, por isso que a gente recomenda também o sling wrap, que é aquele pano que imita uma bolsa de canguru mesmo. Porque o bebê tem a estrogestação, querendo ou não. Mas a estrogestação pode ser ainda pior, Camila. Você sabe quais bebês sofrem muito mais os complexos e toda a parte comportamental da estrogestação? Seria os prematuros, Os mais, prematuros, porque nasceram antes do útero, né? Antes mais prematuros de ainda, né? complementar todas as semanas de gestação. As cesarianas agendadas. As Hum, cesarianas agendadas, né? Porque normalmente se agenda aí 38, 39 semanas, elas também são uma causa de estrogestação mais complicada. Porque essas crianças são uma das últimas coisas que eles fazem intraútero. Por isso que você falou certo, prematuro é isso também. Uma das últimas maturidades que se faz não é o corpo, não é o osso, nem é depois além do pulmão, é a questão comportamental cerebral. Então, assim, cada dia no útero é menos choro. Cada hum. dia mais no útero é mais fácil de cuidar do bebê. Então, se você se perguntar, tô cansada de carregar a barriga, né? Esse cansaço de carregar a barriga não é nada comparado a uma estrogestação muito acentuada. Um bebê que tem muito dos sintomas de estrogestação. Se as mães soubessem disso, elas pensavam 25 vezes antes de agendar uma cesariana. A não ser em caso de urgência médica, óbvio, né? Ninguém aqui é xiita nem radical, né? A gente está falando de duas médicas, tem que saber que existem indicações de agendamento por urgência, mas não para a comunidade ou só para praticidade familiar. Aliás, o coronavírus não é motivo de agendamento de cesariana. Já saiu vários relatórios que eu recebi aqui da Reúna, que eu sou filiada à rede do Ministério da Saúde, alertas que não é desculpa de agendar parto cesáreo, até porque aumenta o risco de internação e aumentando o risco de internação, aumenta o risco de contaminação de coronavírus. Mais um motivo para a gente fazer parto normal, principalmente se a gente estiver em casa de parto ou até muita gente indo para o parto domiciliar. Isso tem sido uma realidade agora na nossa situação. Sim, sim. E também pensar em quem quer mesmo assim fazer cesariana, esperar pelo menos um trabalho de parto, o início do trabalho de parto. Exatamente. Uhum. Exatamente. E esse início de Sim, trabalho de parto não é a rolha que saiu, não. Pelo menos esperar um pouquinho da contração. Porque, gente, sim, o bebê, ele não vai escapulir. E também se escapulir em uma contração é uma bênção. Fala sério, você não sentiu dor nem nada. Então, assim, na verdade, esperar mesmo aquelas coliquinhas, começar o trabalho de parto é muito melhor. Para quem quer cesariana mesmo, tem menos de parto normal, é o que eu oriento também, Camila. A gente está sintonizado. é isso mesmo. Então, e assim, a respeito do sling, aqui em Goiânia eu tenho muita dificuldade, eu já falo para as mães que a gente faz o pré-natal com a gestante também. Não, olha, você conhece o sling, a mamãe canguru, vamos tentar botar em prática, né, para poder passar por esse momento de essa gestação com mais tranquilidade. E assim, aqui tem uma resistência imensa ao uso do sling. Muito É, mas grande. é mas é porque desconhecimento, né? É falta de informação. Porque o sling, na verdade, ele está comprovado os seus benefícios há milhares de anos. Ele não é uma novidade. Ele já, os povos da Ásia, da África, até os povos originários americanos, eu não sei no Brasil, mas eles sempre usaram um pano para agarrar e para amarrar o bebê junto ao corpo, porque isso mostra muito melhor qualidade de vida para o bebê e melhor qualidade de vida para a mãe.
esse sling, tem muita gente que fica com medo porque não sabe colocar na posição certa. É muito importante que o bebê esteja na vertical e não na horizontal, tá? Porque na vertical ele respira com maior facilidade e também tem menos refluxo. Se ele ficar na horizontal, pode ser perigoso, principalmente se ele dobrar o pescocinho. Então, no meu canal do YouTube, eu mostro como colocar o sling wrap de perna para dentro, que nos primeiros 3 meses a gente tem que deixar o bebê todo juntinho, assim, como se fosse um pacotinho mesmo, como se estava no útero, né? E depois Posição de 3 fetal meses, mesmo. bem posição fetal. E depois de 3 meses, a gente pode deixar o bebezinho com a perna para fora, desde que as pernas não estejam retas. Uma pergunta, muita gente fala assim, doutora Lu, então eu vou comprar o tal do macaquinho, aquele do macaquinho que fala, né? Não sei. Que é Da o... mochilinha. Isso. Para colocar a mochilinha, ela coloca o bebê com as pernas para baixo, assim, ó. E aí o peso do corpo sobre o fêmur não é legal. É importante nos primeiros 3 meses que o bebê tenha as pernas dobradinhas em M para a gente cuidar do fêmur, que é a parte do quadril, e não ter rotação externa, né? Não ter problemas de quadril. Então a gente sempre recomenda que mochilas, aqueles cangurus tradicionais, Canguru. A gente sejam fala só mamãe canguru, mas tem que diferenciar. Mamãe canguru é mais aquele o ato de estar com o bebê pele a pele. E usando o sling, que é o pano mesmo, né? O pano. E não usando aquele artifício que a gente compra aí em diversas, né? Os cangurus mochila são bons depois de 6 meses. Mas antes, o ideal mesmo é a gente manter os bebês com as pernas em M. Sabe qual é um dos grandes problemas? As pessoas que não têm muito conhecimento, não estudam sobre isso, às vezes olham na rua e falam, tá apertando o bebê, vai morrer sufocado. Mas a perna tá o quê? Aqui o nosso clima é muito quente. As mães queixam muito de calor. O neném tá ali, começa a esquentar. Mas tem sling de dry fit. Tem sling de dry fit, que deixa ventilar, tá? Não tem só aqueles de tecido grosso. Tem também de dry fit. O problema é que muita gente fala, mas você tá colocando o bebê com a perna dobrada, sentando o bebê. E não sei, tem algumas vós, tias, enfim, pessoas um pouco mais antigas que falam que o bebê não pode ficar sentadinho. Mas elas esquecem que na posição fetal do útero, ele estava com as pernas dobradas. E isso é fisiológico para o bebê. Então, é claro que não vai ficar o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas é muito importante a gente manter o bebê, sim, juntinho ao corpo nessa gestação. Principalmente esses primeiros meses. Porque senão vai ter que ficar com o neném no colo, né? Que é mais complicado. Pois fica mais cansativo. E aí libera uma das mãos, né? Só que não é para passar ferro, não é para dirigir carro. Agora ninguém tá saindo de casa, né? Mas não é para passar ferro, mexer com bule, coisa quente com o bebê aqui, né, gente? Dá uma certa liberdade, sim. Libera a mão, mas a gente não pode fazer nada de risco pro bebê. Sim. Uhum. Mas dá mais, assim, possibilidades para a mãe, né? Ela vai ali assistir um filme, ler um livro. E lavar uma louça. E começar a sentir a presença do bebê de uma forma prazerosa, né? E não uma coisa que está ali pesando, que está amarrando ela, que está tirando ela da rotina de casa mesmo. Eu vejo muita mãe que fica nessa queixa, nossa, mas é o tempo inteiro com o neném no colo, eu preciso de fazer isso. Então o sling deixa ela mais à vontade nesse sentido, né? Então tá. Em respeito do o que o bebê sente nesse momento da esterogestação, é mais a questão emocional e também a parte física das dores, pode também refletir da cólica. É tudo. Na verdade, quando o bebê estava dentro do útero, lá a temperatura estava regular, ele não tinha silêncio, ele tinha uma orquestra nos ouvidos dele, que era o intestino, o batimento cardíaco e o da aorta. Então tinha um tum, 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 ele tinha ruídos que para ele era de dia e de noite. Aquilo era uma orquestra. Fora isso, tinha as vozes, a movimentação de quem falava aqui fora. Então, assim, esse som para ele era acolhedor, ele cresceu acostumando com esse som. A temperatura era estável e ele tinha uma coisa que é um ninho, referência. Então, ele esticava o braço, ele tinha, logo quando ele crescia, né? Não no comecinho, mas depois que ele está um pouco maior, ele sente os limites da parede uterina, e ele sente, ele brinca com os pés na parede uterina, e, né, levanta e volta. E tudo esse limite dá muito conforto.
Quando o bebê nasce, além de que no útero ele estava na água, né? Na água. Então, assim, ele movimenta os braços, ele movimenta a água. Então, é como se tivesse uma banheira de ofurô. Por isso que eu falei da pousada do Rio Quente, a gente lá nas banheiras de água morninha, tudo inclusive, tudo privê, tudo delícia. Então, você mexe a água, ele tem essa sensação, né? Quando o bebê nasce, a primeira coisa que o bebê detesta, que ele estranha, que ele sente muito, ele sente muita falta desse movimento da água, que a água tocava todo a pele do bebê. Agora tem o ar. E além de ter o ar, que é um vazio, é um vácuo, dá muita insegurança, ele também não tem os limites enfim, das paredes uterinas. Então, quando ele vem para o colo, ele volta a ter contorno, ele volta a sentir seguro. Então, não é questão de manha, é uma questão de necessidade emocional, inclusive física. Fora isso, os barulhos aqui fora são intensos, a iluminação, a luz é muito mais intensa aqui lá dentro, muitos cheiros. Às vezes o bebê chora, a gente não sabe, mas é o cheiro do amaciante, ou é o cheiro, porque lá dentro que ele pode ter, inclusive, uma alergia, porque lá dentro não tinha isso. Então a gente tem que se colocar no lugar do bebê e tentar ver o seguinte: como eu posso tornar o meu ambiente mais uterino possível? Como eu posso fazer aqui fora que seja um lugar mais respeitoso e menos traumático para esse bebê que já está tendo um trauma por si só? E aí você estava me perguntando de transformações. As transformações são tanto emocionais, desse choque de ambiente que ele tem que se adaptar, quanto físicas também. Porque quando ele nasce, né, Camila, você que é pediatra como eu, a gente sabe, né? Ele era um peixinho, de repente ele tem que virar um ser humano que tem que respirar com seus pulmões. Antes, no útero, ele respirava através do cordão umbilical, né? Era o cordão que levava oxigênio. Agora ele tem que fazer uma respiração por conta própria. Antes era a mãe que filtrava a urina dele. Agora ele tem que tomar conta disso. Antes, as evacuações dele realmente não havia essa preocupação de gás, soltar pum, fazer cocô. Agora ele tem que aprender a soltar pum, aprender a fazer cocô. Ou seja, tomar posse dessas habilidades que a gente, como adulto, acha natural. Mas para o bebê não é natural. Então, existe uma crise de adaptação física. Então, quando o bebê chora, a gente sempre tem que ver. A gente tem coisas que a gente tem como agir. A gente pode, por exemplo, dar comida, ver se ele está com muito calor, porque o bebê chora muito de calor. A mãe acha que só o bebê só chora de frio, né? Soluço não é só frio, viu, gente? O bebê chora muito de sono, porque ele não sabe se auto-adormecer. Então, muitas das crises de choro do bebê, porque a mãe não entende que ele está indo pro peito para se auto-hipnotizar e dormir. Então, são todos esses comportamentos que dificultam, porque a mãe acha que o bebê dá conta de fazer sozinho e não entende por que está chorando. E, na verdade, ele não dá conta e precisa da mãe para ser o planeta Terra dele. Então, a mãe é a referência maior. Então, é exaustivo para as mães nos primeiros meses. Muito exaustivo. Mas depois vai melhorando. Depois de 3, 4 meses, essa gestação vai melhorando e as coisas vão tendo mais tranquilidade. E tem também aquela relação de, na hora que ele está sugando, ele consegue liberar o hormônio do prazer, e aquela conexão, é como se fosse novamente ali uma conexão física se formando novamente, igual tinha durante a gestação, que era o do cordão. Então, aquela conexão do sugar, da boca no peito, não só se alimentar, mas também nutrir aí essa necessidade afetiva, né? Com uma modulação hormonal e tudo mais. É verdade. Você tem razão. E aí, assim, que a gente consegue perceber que aquele momento não é só fome, que é o que mais as mães falam, ele tá com fome, ele tá com cólica. Como é que ela avalia que naquele momento ele não tá só com fome ou ele não tá só com cólica, pode ser uma situação mais ligada à estrogestação? Sempre é uma situação ligada à estrogestação, sempre. Então não tenho dúvida. Agora a mãe tem que ter olhos e na verdade tem que abrir a mente, porque normalmente ela fica só fome, dor. Então ela tem que abrir a mente. Vou dar um exemplo.
Você gasta dinheiro, Camila, para tudo. Você gasta dinheiro para comprar sua comida, para você ficar bonita, comprar o batom, para você gastar dinheiro para pagar o Netflix e ter diversão, você gasta dinheiro, enfim, para tanto para prazer quanto para nutrição, para tudo. Eu costumo dizer que o bebê vai para o peito igual a gente usa o dinheiro, é para mil motivos. Mil motivos, especialmente na extragestação. Ele vai para o peito porque ele está se sentindo sozinho, ou assim, ele está sentindo uma carência emocional e sentindo falta do útero. Ele vai para o peito porque ele está assustado, ou teve um ruído, ou teve uma movimentação estranha. Aí ele vai para o peito, eu tô te falando das coisas que ninguém pensa, tá? Primeiro, ele vai para o peito porque ele não consegue dormir. Então ele vai para a mama para se auto-adormecer, para poder liberar os hormônios que vão conseguir se auto-hipnotizar. E isso, a gente tem que, depois de 4 meses, a gente tem que ensinar ele a adormecer, tem que começar a ensinar ele para que ele aprenda a se auto-adormecer. Senão vai ficar uma criança de 2 anos que, durante a noite, cada ciclo de despertar, precisa chorar para a mãe fazer ela dormir de novo. Então, é um aprendizado, mas na extragestação não é hora de fazer técnica de sono. Ele vai para o peito por vários motivos. Ele vai para o peito porque ele está com sede. Ele vai para o peito porque ele está com desconforto, porque ele não está conseguindo soltar pum. E tem um reflexo que chama gastrocólico, né? Você sabe. Entrou a comida, ativa o sistema digestivo, ele consegue soltar pum e fazer cocô. Então ele vai para o peito por mil motivos. A mãe não tem que ficar achando que é fome ou dor. Ele é a sala de cólica, né? Uma pesquisa, né, onde eu estudei comportamento do bebê, que é uma linha nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia, ela diz muito. Foi feita uma pesquisa grande, patrocinada inclusive pelo FDA dos Estados Unidos, e eles viraram e falaram assim, para cada 10 mães que juravam que o bebê estava com cólica gastrointestinal, na verdade, apenas 2 estavam com cólica, 8 era uma questão muito mais neurológica, de crises adaptativas e chamado de burnout. É choro por burnout. Burnout é o quê? O bebê está na estrogestação, só que tem, por exemplo, muitos estímulos na casa, muita movimentação, o dia foi muito agitado. E ele, naquele momento, é como se fosse um aplicativo, sabe? Do celular que vai descendo os aplicativos, chega um momento, se a gente baixar muito aplicativo, dá um bug. Então, o cérebro da criança deu um bug e começa a chorar para fazer um download, para tentar esvaziar. Download não, para fazer uma formatação no cérebro. Então, muitos dos choros são muito mais de estrogestação e de sobrecarga neurológica, de muitos estímulos, de muita tensão, do que gastrointestinal, cólica, dificuldade de soltar pum. Uma pesquisa muito importante aí de referência falando isso. Então, a gente tem que abrir nossa cabeça. Quando as mães têm essa abertura de mente, elas são mais pacientes com o choro e elas confiam mais no tato delas. Porque o que acontece? Qual é o problema da estrogestação? As mães acham que o leite dela é fraco e dá mamadeira. Elas entopem o bebê de comida achando que isso vai fazer ele parar de chorar. Mas ele não estava chorando de fome. Ele estava chorando porque bebê em estrogestação chora, como gato mia, cachorro late, vaca faz mu. É normal. A gente só vai ver a necessidade ou não de entrar com leite de complemento, não é? Imagina se todo pediatra, imagina eu, você e todo mundo entrar com uma madeira porque o bebê chora. Não ia ter um bebê amamentado, ia ser todo mundo adoentado. Não, a gente tem que entrar, se for o caso, em último caso, se não tem um bom desenvolvimento de peso, se a gente está vendo que não está conseguindo nutrir, se o bebê não está fazendo 6 fraldas de urina, se não está ganhando pelo menos 20, 25 gramas por dia, né? E mesmo assim, antes de entrar com a mamadeira, a gente tem que fazer ajustes. Ajustes emocionais, ajustes de técnicas. Então, assim, essa gestação, o grande problema é que traz para a mãe e para todo mundo que cobra a mãe, que todo mundo acha que a culpa é dela e do leite dela, muita insegurança. Então, a gente tem que dar para essa mulher confiança e conhecimento. Aí as coisas vão bem melhor. Isso mesmo. E você me fala se existe alguma consequência negativa, se a mãe não consegue compreender esse processo, para a criança futuramente ter algum problema de ordem psicológica, né? Tipo, foi privada afetivamente, naquele momento que a criança tem, na verdade, cada criança é uma, e as marcas, e cada mãe é uma, então não dá pra gente generalizar, tá? Mas
mães que, por exemplo, não entendem a estrogestação e deixam o bebê chorando no berço sem atendê-lo, E tem achando que muita ele... história que para o neném dormir tem que deixar chorar. Eles falam, deixa eu chorar 3 dias seguidos, que no quarto ele não vai mais te chamar. Isso é um crime. Isso, além de causar emburrecimento, né? Perda de desenvolvimento cerebral, perda de sinapses. Então, a gente vai estar diminuindo o potencial de inteligência dos nossos filhos. Isso também é um crime emocional. Por quê? Porque a gente está deixando de atender uma criança que precisa, ela não está chorando de birra. Aliás, não existe birrimanha antes de 6 meses de idade. A gente escuta Antes muito de 6 meses... mimados, ficar pegando demais no colo, né? Isso não existe antes de 6 meses, porque essa fase, o cérebro da criança humana é menor em peso do que o cérebro do macaco. Então, assim, é pouco cérebro, não tem nem cérebro para aprender a ficar manhoso. Para a gente fazer birra e fazer manha, eu tenho que fazer assim: se eu fizer isso, ela vai me dar aquilo. Esse tipo de raciocínio é complexo. O bebê recém-nascido não tem massa cerebral para fazer um pensamento triangular desse, de manipulação. Mas depois de 6 meses eles aprendem. E aí a gente tem que ser mais firme, mais rígida. E aí sim a gente tem que saber falar não, amor, né? Sim. Agora, antes de 6 meses, não tem isso. Ele chora por necessidade ou desconforto. Então, as mães que não entendem a extragestação e não entendem todo o comportamento fisiológico do bebê, que é isso que a gente está conversando, elas deixam o bebê chorar mais do que deveria, causam impactos orgânicos ao cérebro, emocionais, também causa baixa autoestima, marcantes e comprovadas. Porque, por exemplo, tem gente que fala, se você pegar muito, ele vai ficar muito mimado e inseguro. Ao contrário, quanto mais a gente der colo, amor e carinho, presença afetiva e leite materno e colo em livre demanda, mais seguro, mais competitivo, mais guerreiro e mais grana vai ganhar no futuro. Porque tem feito uma relação entre Que aumenta autoconfiança... o QI, né? O coeficiente intelectual também aumenta com essa... O QI não só de inteligência, Camila. Emocional O QI também. social. Emocional e social. Que esse hoje em dia está valendo muito mais do que de Mais do que o inteligência. QI. Com certeza. Então, é muito importante que essas mães entendam tudo isso para que elas possam ficar menos aflitas e possam causar menos problemas no bebê. Porque senão a gente vai deixando marcas e sequelas que haja terapeuta no futuro, haja psiquiatra, ansiolítico, antidepressivo. Outro dia eu encontrei uma pessoa e ele estava me falando, uma pessoa de confiança, que ele tinha feito uma terapia e teve um momento lá de retrocesso e ele se viu chorando no berço sem ser atendido. E aí isso caiu a ficha porque ele acha que ele não tem merecimento das coisas, porque ele acha que ele não encaixa nos lugares, porque essas marcas emocionais ficam. Quando o bebê chora e a gente não atende, para o cérebro do bebê é como se fosse assim: eu tenho uma necessidade, eu preciso ser atendido. Se o bebê chora e não é atendido, assim, é como se ele falasse assim: bom, não vai atender, tá tendo algum problema, então eu vou desligar o choro para essa criança salvar energia, porque provavelmente ninguém vai cuidar dela, ela vai morrer. Então, quando a criança faz o treinamento de choro, ele desistiu da presença afetiva. Ele desistiu da presença afetiva, ele desistiu do amor da mãe e do pai. Você sabe qual é o peso disso pra gente carregar o resto da vida? Então, assim, é muito pesado, né, Camila? A gente tem que cuidar, ensinar isso para as mães, né? Ensinar isso para as mães sem culpa. O que foi, foi. Você fez isso com seu outro filho? Peça desculpa. A minha filha mais velha tem 17 anos, vai fazer 18 daqui a uns meses. E naquela época, tava na moda o Nananê. Mas assim, era moda, aquele livro Nananê, que fala que tem que deixar chorando 3 minutos e 4 minutos, e sai do quarto, tem que vomitar, limpar. Eu fiz isso com ela uma noite. E eu fiquei chorando, ela ficou lá dentro chorando e eu fiquei lá de fora chorando. Hoje eu peço desculpa para ela pela minha ignorância. Entendeu? A gente tem a vida inteira para a gente reconstruir o que a gente fez de errado.
Não é pra gente ficar se culpando. Mas se a gente tem a oportunidade de fazer certo desde o começo, a gente não tem que ouvir os palpites dos vizinhos, da sogra, dos amigos, porque é muito fácil os outros. Gente, é muito fácil a gente criar um bebê robô. É um bebê que chora, põe no berço, se ela alimenta e põe no berço, alimenta o bebê, não é uma máquina de comer. Ele é um ser humano, tem necessidades emocionais. E essa gestação é a fase que essas necessidades estão super afloradas. É muito difícil viver uma extragestação, mas ela melhora depois de 90 dias muito. O desafio mesmo são 90 dias. E eu costumo falar, assim, pela minha análise do dia a dia no consultório, que a gente vê que chega muito palpite, igual você falou, né? Os avós que falam, esse menino vai ficar mimado, não pode ficar pegando no colo, ele vai ficar acostumado, não vai querer sair do seu colo. Então parece que tem uma certa rejeição da sociedade, aquele novo indivíduo, aquele novo integrante. É isso que eu sinto, aquele negócio de... É um novo integrante da família. Então parece que todo mundo está rejeitando ou está testando aquele indivíduo naquele momento. Porque, Na gente, verdade, é Camila, sabe o que complicado. acontece? Esses avós, esses tios, eles estavam na época da cultura que os psicólogos falavam que isso era o melhor. Em 1970, a psicologia falava que era melhor a criança ser autossuficiente, que tinha que deixar chorar. Essas pessoas ainda carregam um estigma de uma psicologia muito nociva. E isso mudou. Então ele parou no tempo. Essas pessoas que falam isso, elas estão acreditando no que foi vendido para eles. Eu não acho que eles estão rejeitando, eu acho que eles estão ignorantes da nova olhar, do olhar mais moderno. Eles estão presos a um olhar lá de décadas, né? De 40 anos atrás. Porque o meu olhar é da criança. A criança está sendo rejeitada, né? É como se ela estivesse sendo rejeitada por uma família. Mas, assim, é uma coisa meio que inconsciente, ou mesmo É, devido a uma situação que veio já cultural. E é difícil. Com o tempo, mas eles não provavelmente isso fazem vai por melhorar. mal. Não, não fazem por Mas eles mal. não fazem por mal. Eu concordo com você, mas eles não fazem por mal. Eles fazem simplesmente porque é o que eles cresceram ouvindo. Só que a gente tem que evoluir, né? Tem que estudar, tem que sempre correr atrás. Por isso que eu falo que eu sou uma eterna estudante. No meu currículo tá estudante para sempre. Porque a gente tem que tudo muda. O que eu tô falando hoje para você, amanhã pode ser sair um artigo científico que ainda trouxe uma coisa muito mais legal. E eu quero estar lá para ver. Legal. E aqui é que a gente tem que preparar desde a gestação, é aquela questão, né? Para isso entrar de forma natural depois que o neném nascer. Então, de repente, abordar toda a família e, de repente, falar isso com o obstetra, com aquele profissional que vai estar mais próximo É, da gestante, né? Porque a gente tem muita dificuldade de fazer o pré-natal multiprofissional, é. muita Ó, gestante não chega nem saber dessa possibilidade. Ó, o diário de bordo da família grávida. Eu falo exatamente isso aqui. É família grávida, não existe gestante. Desde a gestação é o momento de preparar, abrir a cabeça. Aliás, a terra fértil para absorver todos esses conhecimentos que a gente está falando é na gestação ou até antes. Quem deseja, está pensando em engravidar. Né? Então, ó, só para mostrar, esse aqui é o que fala sobre tudo isso que a gente está falando da preparação da família. Tem recados para as avós, para elas se atualizarem, viu, Camila? Para elas não pensarem isso. Vou Tem passar. recado para os Com pais. certeza. Aí esse aqui é diário de bordo do parto, que fala as formas do nascer, o que acontece com o bebê no hospital, quais são os procedimentos. E o último é o diário de bordo do bebê, que é esse que a gente está falando que tem a extragestação e todos os cuidados do bebê. Esse aí eu Esses li. livros eu passo, eu recomendo para ler na gestação, Camila. Você tem razão. Não adianta você querer que a pessoa leia depois que o bebê está chorando, na extragestação, ficando doida. Não Tem dá. que ler na gestação, tem que educar no pré-parto, para um pré-natal. Sim, aí quando passa pelo pediatra, a gente tem condição de explicar, mas assim, é interessante eu dei mais a fundo, que de repente uma consulta eu não vou conseguir abordar tanta coisa. É interessante a gente poder passar os livros, mas muitas nem chegam a vir em mim. Elas só vão no pediatra depois que o neném nasceu. E aí a gente tem que ter aquela abordagem de tentar o máximo possível falar com o obstetra para ele
encaminhar, né? Vamos para fonoaudióloga, para pediatra, para psicóloga, tudo na parte do momento pré-natal. Seria muito importante para estar preparada até para compreender a estrogestação e fazer, Também acho. colocar em prática. O ideal sim, mas aqui no Brasil a gente está acostumado à rotina de apagar incêndio. Então, eu só vou no pediatra depois que o bebê está chorando muito ou porque a amamentação está com problema. A gente tem que mudar esse aprendizado, a gente tem que fazer a prevenção. Prevenir é melhor que remediar, como diziam nossas avós, e elas têm razão. Então, na gestação é hora de construir um caminho de um pós-parto mais feliz e mais tranquilo. Quando as mulheres começarem a se atentar, né, e por amor próprio e por amor aos seus bebês, estudarem sobre isso, vai ser muito melhor para todo mundo. Vai ser muito mais tranquilo. E a estrogestação, ela só se faz com o contato. Não tem nenhuma medicação que acelera, que facilita esse momento de Não tem. adaptação. Não, na verdade, não existe nenhuma medicação que ajuda a estrogestação a passar mais rápido. Porque a estrogestação é uma fase de amadurecimento do cérebro e do corpo e adaptação ao mundo aqui fora, né? Agora, se o bebê, a gente vê que o bebê, de repente, é um bebê prematuro, ou é um bebê que está com muitos sintomas, uma cesariana agendada, existem algumas terapêuticas que podem ajudar aos sintomas, a reduzir os sintomas, tá? Por exemplo, a osteopatia, ela é muito boa. A osteopatia crânio-sacral, ela ajuda não só o alinhamento de todos os músculos do corpo, mas também ela ajuda o bebê a dar uma tranquilizada. Eu tenho usado osteopatia no começo, quando eu comecei a Linhari, há quase 11 anos atrás, eu não conhecia osteopatia. Foi uma cliente minha, que o bebê dela estava muito chorosa e muito golfadora, golfando muito, me apresentou e a gente viu os resultados. Aí eu continuei utilizando, principalmente na amamentação e nos bebês muito chorosos. Melhora muito. Outra coisa que A pode ajudar osteopatia também. hoje é muito pouco conhecida, divulgada e utilizada. Aqui no Brasil, principalmente, mas lá fora, na Europa, já é desde os primeiros dias de vida. E a gente vai nessa luta também para poder divulgar essa Verdade. possibilidade aí, né, com a É. terapia de osteopatia. O bebê, todos os bebês, a maioria dos bebês que nascem na Europa, eles já passam no hospital por um No osteopata, se o hospital. parto foi difícil ou se houve uma cesariana. Toda cesariana precisa pelo menos de uma sessão de osteopatia, por causa que na hora de puxar o bebê pela cabeça há um desalinhamento e a gente faz uma puxada, não tem como o ginecologista não fazer. Então, assim, a osteopatia deveria ser muito mais conhecido mesmo no Brasil e a gente está lutando por isso. Outra coisa também, uma terapêutica que ajuda, muitas vezes, a gente usa, já usei em alguns bebês, florais de bar, que trabalha com energia de uma forma muito sutil para tentar buscar um reequilíbrio energético nesse bebê, que ele está nesse choque de ambiente, de psicosfera. É claro que os florais de bar para bebê não tem álcool, eles têm glicerina como conservante, tá? Mas vocês podem procurar, às vezes, quem está passando por um bebê com muita crise assim, a mãe tem que ser medicada. Não é o bebê. O bebê pode ser medicado também, mas normalmente a pessoa que mais precisa do equilíbrio energético e de muita fé, de muita oração, de muita autoconfiança é a mãe. Porque tudo que a mãe sente, ela passa num fiozinho no coração dela para o coração do bebê. Então, muito dos sintomas da gestação acontecem por um desequilíbrio psíquico e emocional, por uma carência ou por desconhecimento da mãe. Então, quando a gente acolhe uma mãe, carrega a mãe no colo, com muito amor, muita paciência, a gente consegue uma muito melhor resolução. Resolução ou não? Então, pelo menos, muito melhor dia a dia, rotina, vivência com o bebê na estrogestação fica muito melhor. Eu costumo Então, falar que assim, eu indicaria as duas coisas. estão muito não acolhimento, né? A falta do acolhimento para a mãe, de tanto de apoio, passar informação, conhecimento, todas essas coisas que, por exemplo, eu gosto muito de floral também, a osteopatia, que quase assim, é muito pouco divulgado, conhecido. E até a própria teoria da estrogestação, a maioria não sabe, nunca ouviu falar.
né? Tá ainda muito É, ligada àquela questão antiga, que os pais, os avós e toda aquela comunidade fica em cima, batendo naquela tecla do neném mimado, do neném que não pode ficar no colo. E, pois é. Luciana, me fala uma coisa, não é só a mãe que faz esse contato pele a pele. Não, o pai também deve fazer. Aliás, quando o pai tem esse vínculo com o bebê, ele estimula áreas cerebrais muito diferentes da mãe. É engraçado porque a voz do pai é diferente da mãe, normalmente mais grave. Então, o contato com o pai, o toque do pai, a voz do pai, ele complementa a voz da mãe. E mesmo quando são casais homoparentais, eles têm diferentes comportamentos. Então, um tem um jeito mais duro, às vezes o outro tem um jeito um pouco mais maternal. Então, os papéis maternal e paternal, eles são complementares, mesmo em casais homoafetivos. Então, é essencial colocar o bebê para ter esse contato. Mas é claro, é uma coisa muito, muito verdadeira, é que os bebês recém-nascidos, a mãe deles é a terra dele, é a terra do bebê. Porque é lá onde ele se construiu, dentro do útero. Então, quando o bebê vai para o colo da mãe, ele sente o cheiro que ele estava acostumado no útero. Ele escuta o mesmo coração que bate igual do útero. Ele sente toda aquela energia igual do útero. Quando ele vai para o colo do pai, que é muito importante ir, ele sente uma energia, um cheiro, uma frequência, um toque diferente. Por que eu estou falando isso, Camila? Para não gerar, às vezes, frustrações dos pais. Porque às vezes os pais acham que desde que nasceu, o bebê muitas vezes vai se acalmar tão bem com ele quanto se acalma com a mãe. E não, às vezes o bebê com certeza, principalmente nos primeiros meses, assim, ele pode ter muito mais facilidade de se acalmar na colo da mãe. Isso depende, tem as exceções, mas principalmente se a mãe amamenta, ele acaba tendo a mãe como referência primária. Mas isso não é sempre. Eu conheço casos onde o bebê tinha como cuidador primário o pai. E aí, cada família é uma família. O importante é que seja um trabalho em equipe. A estrogestação é desafiadora nos primeiros 90 dias e a mulher sozinha fica muito pressionada, é muito cansada. Então, a gente tem que fazer um trabalho em equipe na família. Se tiver vó, se tiver uma cuidadora, uma doméstica que seja afetiva, amorosa, enfim, a gente tem que trabalhar em rede de apoio. Porque Para essa mulher passar sozinha. esse carinho, esse amor, depois é sentir, e sentir também a confiança naquela pessoa. Hoje eu tive um paciente, inclusive, que a mãe falou: olha, o nenenzinho tem um mês e meio. A minha mãe foi embora, ele não chorava no colo dela. Agora que ela foi embora, ele tá chorando muito. Que a avó foi embora, que ficou aqueles dias na casa da mãe, um pouco mais de um mês, e agora que a avó foi embora, o bebê está sentindo a falta daquele colo da avó, onde ele se sentia mais aconchegado, mais protegido. Então, isso é muito comum também. Não necessariamente a avó ou outra pessoa, um cuidador, ele se sente mais acalentado ali naquele colo. Por isso que a mãe tem que estar E aí a segura. gente A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transferir o papel maternal da mãe para outra pessoa. Então, essa mãe é muito importante incentivar. Isso acontece muito com a mãe adolescente, que aí a avó toma conta do bebê como se fosse filho dela e não dá oportunidade da mãe desenvolver o papel maternal. Mas, assim, todo o cuidado amoroso é muito importante, mas a gente tem que cuidar da mãe para que ela possa dar conta de nutrir emocionalmente e com leite o bebê. A gente tem que amamentar a mãe de amor para ela ter como amamentar o bebê de leite. Principalmente nessa fase tão intensa, que são os primeiros 90 dias de vida do bebê. Essa fase é uma fase que a gente precisa de coragem, apoio, trabalho em equipe, muita oração, muita buscar energias nos céus, na sabedoria divina, porque não é fácil, mas passa, E eu e as costumo coisas têm falar esse que encaixando. a mãe também passa por esse processo, porque ela muda também, é como se ela estivesse renascendo ali para um novo momento. É. E se ela não consegue se adaptar, ela entra naquela fase de depressão e começa toda uma fase traumática que acaba transferindo para a criança. E isso pode levar a problemas em relação a aleitamento, desenvolvimento e tudo mais. Eu, assim, eu comecei a me dedicar a essa área depois do meu primeiro filho, que foi a Alice, que hoje tem 6, 7 anos de idade, vai fazer 7 anos daqui uns 2 meses. Eu entrei na depressão pós-parto logo depois que ela nasceu,
uma forma assim que eu não percebi. Eu acho que por a gente ser da área médica, a coisa aconteceu, eu não me toquei para aquilo. E ela se sentia muito mais acalentada no colo do pai. E eu cheguei ao ponto de ficar assim, numa situação bem ruim, ter que tomar medicação, aí afetou no aleitamento. Então, assim, eu percebi que eu não estava preparada, eu não estava informada, ou talvez eu tinha um excesso de confiança por ser pediatra, e eu fui pega no contrapé. Então, a gente tem que estar com uma rede de apoio, pessoas que consigam perceber esse momento e de fazer de tudo para poder ajudar naquele momento. Eu acho que talvez eu me fechei por achar que eu teria capacidade e fui pega de surpresa naquela situação. Aí você estava com a sua capa de Mulher Maravilha e você não quis Sim, tirar ela. E na verdade, uma das grandes recomendações é vamos tirar a capa, dobrar, porque a gente não. eu não A era gente, eu naquele momento. Eu era, já passei a ser uma nova pessoa e é, não percebi. mas o importante é não ter preconceito, porque a depressão pós-parto é uma doença, ela atinge os neurotransmissores, precisa de medicamento, isso não é fraqueza, não é ser egoísta, não é Sim, preguiça, que é o que o povo diz. Ela é uma doença que tem que ser tratada com respeito e carinho, porque senão é o que você falou, pode passar para o bebê e o bebê sente energia, porque tudo que a mãe sente, desde o útero, tudo que a mãe come, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe pensa, tudo que a mamãe tem, passa pelo cordão umbilical e depois passa pelo esse fio de energia que liga o coração da mãe ao do bebê e o bebê sente. Então a pois gente já é, tem que estar encerrando aí, né, Camila? pois é, Luciana, muito obrigada. Foi ótimo falar desse tema que a gente assim vivencia e fica nessa luta diária para poder fazer com que as pessoas se entendam e botem em prática. Agradeço mais uma vez e vamos terminar aqui encerrando, agradecendo para o pessoal que estava aqui presente com a gente, tá? Lembrando que vai ficar gravado, vai ficar lá no portal, quem quiser rever. E aproveitem, tá bom? E amanhã a gente continua com a maratona. Obrigadão, Tá, Luciana. gente? Eu volto aqui na sexta-feira com outro tema. Um beijo, obrigado por quem assistiu. Obrigado aí, um beijo para quem vai assistir. Obrigado, Camila, uma Eu que parceira. agradeço. É tão bom ter pediatras como você. Me sinto muito Obrigada. feliz de ter aí conhecido você. Um beijo no coração de todo mundo e Beijo. espero vocês no meu canal do YouTube. Doutora Vou lá. Luciana Herrera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, amor.